tá? Beleza. Então vamos lá. Vamos, primeira coisa, falar um pouquinho da Bolsa. A gente passa ali aquele patamar de 129. Vocês devem lembrar aqui nas super quartas que eu comentei dos 129 mil pontos. Era uma referência importante. A gente rompe o 129, tem um espaço aberto para o 137 e provavelmente a gente vai testar esse 137, tá? A gente vai testar. Mesmo com o nosso viés de que não tem nada bonito para subir. E essa é a lição de hoje. Isso é uma lição importante, tá, pessoal? Por quê? Porque o teu viés às vezes te engana. O teu viés ele está ligado ao risco sistêmico. Qual é o risco sistêmico? O governo, em 2 anos de governo, gastou-se muito dinheiro, não houve um crescimento desejado e uma desaprovação muito grande com uma inflação alta. Eu tenho mais 2 anos de governo, orçamento apertado e eu preciso despejar mais dinheiro para poder melhorar a minha aprovação para 26. E aí as medidas que estão sendo tomadas agora, vocês devem estar acompanhando, são medidas onde eu tento trazer a base do eleitor de volta para mim. Eu coloco medidas populistas para trazer essa base de volta, mesmo que seja um tiro no pé. Essa história de isenção até 5 mil e quem vai pagar a conta é o rico, ou seja, quem ganha mais, esquece. Isso não funciona. Nunca funcionou em lugar nenhum do planeta. Por quê? Porque, existem meios contábeis de você também não pagar tanto. 2, sempre tem. Um bom tributarista resolve. Ajuda. 2, você não coloca na conta o número de pessoas com salários altos que podem sair do país, que podem levar a empresa para fora. Não sei se vocês sabem, mas a XP, por exemplo, ela é fora do país. Ela abriu capital fora, a empresa é completamente fora. Então, existem maneiras de você, de forma legal, correta, fugir disso. Então, vai acontecer se isso for aprovado, se for para frente, mas o ponto aqui é o seguinte, a leitura que a gente faz é que a coisa não está legal, a leitura que a gente faz é que o governo vai aumentar gasto, vamos ver se o Congresso barra, e mesmo nesse cenário, onde a gente fica extremamente pessimista, não acredita em melhora, a Bolsa bate recorde. Portanto, pessoal, investimento ele é extremamente técnico. E acho que isso deixa, de certa forma, claro para a gente. Ou seja, se eu tivesse uma bolsa cara, com esse tipo de medida, o peso seria muito grande e aí sim eu reduziria a minha posição. Porém, eu tenho uma bolsa barata, a gente está saindo da temporada de resultados, muitos resultados excelentes, alguns razoáveis, mas muitos resultados bons, baratos. Eu estava fazendo uma análise hoje de algumas ações, passando o olho, tá? E tem empresas que a curva de lucro sobe, o lucro por ação sobe, anda e os preços não acompanham. E isso não é desse trimestre, trimestre pós trimestre. Você tem aumento de lucro por ação e o papel não anda. Ou seja, cada trimestre que o lucro aumenta, você pressiona o PL. Você torna a ação mais barata a cada resultado melhor. E então, esse ponto faz com que o risco de comprar uma ação, ou seja, o risco de downside, o risco de queda de uma ação, compense tomar o papel mesmo com um cenário embaçado. O risco de eu comprar uma ação hoje e ela cair, ela é menor do que eu comprar e ela subir. É isso que a gente tem que entender. Só que você só vai conseguir ter essa visão quando for estritamente técnico e analisar a empresa. Quando você só olha a parte sistêmica, você só olha a medida do governo, endividamento e fica lendo esse tipo de coisa, você não olha para a ação, você não olha para as empresas. Tá? E essa lição eu aprendi a duras penas. A época que eu mais ganhei dinheiro foi pré-impeachment e depois veio o impeachment de Dilma, mercado vira e a gente começa, a carteira acelera de uma forma muito forte e foi parada ali em 2020, vocês sabem por quê. O que aconteceu ali em 2020. Então o cenário mudou completamente. Só que o Brasil, ele é tão bom para investir, ele é tão pátria amada, né? Ele é tão mãe, que ele vai te dar a mesma oportunidade de novo. As coisas estão se redesenhando.
Só que o Ibovespa não está naqueles níveis lá de 2015. Por quê? Porque ali a gente teria uma sensação de muito barato. Apesar de 132 mil, o lucro das ações, das empresas, cresceu ao longo do tempo e o preço não acompanhou. E isso, por si só, também torna as ações uma oportunidade. Então, olhando por esse prisma, a gente não esperava essa reação do mercado. E também tem um outro conjunto, né, a saber, que você tem Bolsa Americana em queda, você tem possivelmente aquela economia arrefecendo, e você tem todo o capital que migra no mundo, começa a olhar para outros mercados, e o Brasil, já existem relatórios de bancos internacionais, de grandes bancos, falando o seguinte, olha, a gente tem o cenário, o mesmo cenário que aconteceu em 2015 com o Brasil de novo. Estou resumindo, claro, porque eles não escreveram isso. A gente tem esse mesmo cenário. Se a coisa lá funcionar, se a coisa lá der certo, ou seja, o fiscal for minimamente respeitado, nós temos ali uma potencial alta e muito grande. E isso já começou, eu mesmo no nosso grupo lá do FIA, do Projeto Milhão, já coloquei uns 3 relatórios. Hoje mesmo saiu um, não me lembro que banco, toda hora eu recebo de uma. Mas mais ou menos vai se dizer. Logo, você tem um mercado barato que pode receber dinheiro e o dinheiro pode ter entrado. Eu estou sem atualizar o gringo aqui, mas provavelmente esse dinheiro entrou, mexeu com o mercado. Só que a gente aqui dentro, com essa nossa vida aí, olhando essas notícias que não são tão boas, e aí o governo vem com um pacotão aí que a gente sabe que não vai dar certo. Quando aparece isso, você fica mais negativo ainda. Por isso que eu brinco, né, e falo, eu falo verdade. Não leia notícia. Quanto menos você lê, melhor. Só que é difícil, né? Você não ser impactado por esse tipo de notícia. Olha lá, vem mais um pacote de aumento de isenção, o fiscal já está estourado, o rombo já está aberto, o governo ainda vai meter essa. Aí você espera que o mercado reaja de um jeito, o mercado reage de outro. Lembra que eu falei para vocês algumas super quartas que o olho do mercado já começa... Ele meio que falou assim, tá bom, eu sei que vai ter merda aqui. Eu sei que não vai funcionar esses 2 anos. Vamos olhar lá na frente? Então ele já começa a olhar outra coisa. Ele já começa a olhar a sucessão. E aí sai pesquisa atrás de pesquisa com piora da popularidade desse governo, um governo gastador. O governo despeja dinheiro, o governo coloca em pauta proposta que é para falar com a base eleitoral dele e mesmo assim ainda não aparece nenhuma melhora, okay, no horizonte. Então o mercado entende isso. Essa é a leitura do mercado. Ou seja, não necessariamente, eu acho que ficou para trás, há um tempo atrás, aqui na Super Quarta, a gente batia nessa tecla do fiscal, estava até chato, eu até brincava, pô, já tá chato esse mesmo assunto, toda quarta. Só que eu acho que agora o mercado já nem tá olhando muito para isso, porque sabe que vai dar ruim, esquece isso, já é dado. Não tem melhora aqui. O que eu tenho que olhar agora? Eu tenho que fazer a leitura para 26. Só que ele não vai esperar 26, igual colocaram aí. Eu estava esperando, mas para 26, não para agora. Pois é, né? Isso é sardinhagem. Eu vou esperar acontecer. Não, o mercado ele vai tomar decisão antes. Se chegar em 26 e for mais do mesmo, aí vende porque o negócio vai cair. Mas o que o mercado, a leitura que o mercado dia após dia tenta fazer é essa. E o fluxo provavelmente já começou a entrar. Então, mais uma vez, você tem o teu risco na associação do risco sistêmico mais o risco da empresa. E o risco da empresa está tão barato, está tão baixo, ok? O risco adicional está tão baixo de tomar da empresa, de comprar uma boa ação, que o mercado sobe. Que o mercado acaba subindo a despeito do sistêmico não estar muito claro para a gente. Eu acho que essa é a mensagem principal e a leitura principal. Outra coisa, sobre essa queda lá do IVVB. Vou bater mais uma vez nessa tecla, porque eu acho que eu preciso alertar as pessoas que me acompanham aqui, que assistem a Super Quarta, independente de ser meu aluno no FIA ou não. Por quê? Quando você vai para o YouTube, quando você vai buscar informação sobre investimento, inclusive já pode ter acontecido com vocês, né? Quem começou a pesquisar, a procurar informação, assistem vídeos de vários influenciadores aí. E eu chutaria aqui, 95% deles vão te falar a mesma coisa. O quê? Diversificação,
boas pagadoras de dividendo. Então, a diversificação não é só numa carteira interna, mas você precisa investir nos Estados Unidos. E eu já vi gente falando que você tem que investir em vários mercados. Olha só, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, mas a oportunidade de investir em vários mercados. Eu fico pensando, cara, já é difícil, eu fico pensando que já é difícil eu abrir um DRE, fazer uma análise bem feita, entender a empresa, né? Entender, eu estou até pensando aqui em shopping, que eu estava analisando essa semana, olhar todos os ativos, olhar os shoppings, ver o FFO, ver a melhora, ver shoppings, enfim, fazer essa. Agora imagina adicionar Estados Unidos, Alemanha, outros mercados, o mundo. Agora você é investidor global, você pode investir em qualquer lugar do mundo. Eu falei, cara, como é que faz isso, hein? É humanamente impossível, né? E aí entra uma questão matemática na brincadeira, que é o seguinte: você é um investidor global agora. Pasme, mas eu já vi gente falando isso, que você tem que investir no mundo inteiro, que agora tem a possibilidade de investir em todos os mercados. Tá bom. Aí você investiu no Brasil. O Brasil subiu, se eu pegar aqui do fundo, em janeiro até agora, vai dar uma alta aí de um pouco mais de 10%, né? No ano está subindo 10%. Beleza. Então você pôs metade do teu dinheiro, começou o ano, você pôs metade do teu dinheiro aqui, você foi seguir aí o que esse pessoal fala. E pôs a outra metade, você pôs nos Estados Unidos. Então no ano lá nos Estados Unidos você está perdendo 12. E aqui no Brasil tu está ganhando 10. Então você pôs meio a meio. Um está caindo 12, o outro você está ganhando 10. Qual é o net da tua carteira? O net é menos 1%. Esse é o net, menos 1%. Mas você está diversificado, não é? Você foi lá, investiu no outro mercado, colocou uma graninha lá no Tio Sam, te falaram que era o melhor mercado, o maior mercado do mundo. Pois é. O que eu quero dizer aqui e alertar é que não funciona assim, né? No mundo dos investimentos, não é o mundo da Alice. Não é o mundo da Alice. Não é o País das Maravilhas, onde eu diversifico, ponho um pouquinho em cada coisa e vou ficar milionário com essa decisão. Se fosse assim, né, você faria isso. E estava todo mundo feliz e rico. O que acontece? Quando você diversifica, e aí você diversifica em outros mercados, você matematicamente reduz a chance da sua carteira subir. Então, esse pessoal que fala assim, eu tenho uma carteira muito diversificada, não sei o que, estou ganhando muito dinheiro. Cara, isso beira mentira. Por quê? Porque a gente, acabei de ver, lá nos Estados Unidos cai 12, aqui sobe 10. Net zero. Então, você teria que acertar todas as suas posições e elas teriam que ter o mesmo direcional para tu ganhar dinheiro. É como comprar Vale e Petro. Vale cai, Petro sobe. Qual é o net? Você ganhou dinheiro? Não, perdi na Vale, mas Petro ganhei. Tá, não tem vantagem nenhuma. Ou seja, para a tua carteira evoluir, você tem que ter a maior parte dos ativos da carteira evoluindo na mesma direção, subindo. Não adianta você pegou 2025, dividiu a carteira Estados Unidos e Brasil, aqui sobe, lá cai. Ganhou dinheiro, cara. Lá cai, aqui cai. Perdeu dinheiro, mais dinheiro. Aqui cai, lá sobe. Perdeu dinheiro, porque você tinha um pedaço aqui. Quando que você ganha dinheiro? Quando aqui subir e lá subir. Aí você ganha dinheiro. Ou seja, você tinha 50% de chance de ganhar. Se você escolhesse um dos mercados, passou para 25% de ganhar. Porque os dois mercados têm que ir na mesma direção. Se você adicionar mais um ativo ou mais mercados, a probabilidade joga contra você. Então, é importante, eu queria alertar, é importante colocar isso em pauta, por quê? Porque eu não estou dizendo que lá é ruim e que aqui é bom, ou que aqui é ruim, lá é bom, ou vice-versa. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se você não analisar o mercado que você vai investir, não colocar o teu dinheiro todo naquele mercado, direcional para aquele mercado, ou pode ser Brasil e lá, né? Eu diminuí lá e comprei Brasil, ganhei. Eu ganhei lá, enquanto subiu, na virada do ano eu virei para cá e estou ganhando. Beleza. Mas para isso, você precisa estudar os ativos em si. Você precisa estudar esses ativos, cara. São os ativos que vão fazer a diferença. São os ativos que vão mudar o jogo. Não é o mercado em si. E oportunidade você tem em vários mercados. É que a gente não acompanha a Argentina, mas eu tenho certeza absoluta
que quem investiu na Argentina, lá no último ano, ganhou muito mais dinheiro do que se tivesse dinheiro lá nos Estados Unidos. Deve ter subido muito mais. E pegar ativos específicos da Argentina, então deve ter subido horrores, absurdamente. Ok? Porém, é o ativo. Não é porque você estava na Argentina. Aí você passaria 15 anos lá na Argentina perdendo dinheiro, 15 anos sofrendo, para depois virar a mão. Entende? Ou seja, não adianta você ter acesso a vários mercados se você não analisar os ativos. Ter acesso ao mercado por ter acesso ao mercado, esquece. Esquece, tá? Esquece. Então você tem que analisar caso a caso. E dá o mesmo trabalho. Analisar Brasil, do que analisar lá fora, analisar Argentina, Alemanha, dá o mesmo trabalho. Talvez até mais, porque você não vive ali no país. Você não conhece o mercado do país. Então fica presente para isso. Tá? Não é tão simples como se fala e se vende. Tá? Bom, sobre o índice Bovespa é isso. A gente ganhou força. Agora a gente aponta para o 137. Mas eu achava que a gente não teria essa força toda. Estou com vocês aí. Não imaginava essa força toda. Mas eu não fui pego de calça curta. Porque tecnicamente a gente está muito barato. E quem me acompanha aqui na Super Quarta sabe que eu venho batendo na tecla do barato há muito tempo. E eu não vou deixar de comprar porque o Cabaré está gastando mais. Eu não vou deixar de comprar porque o Cabaré resolveu pautar um aumento de imposto, isenção, ou seja, já está gastando muito e resolveu gastar mais. Né? Porque o ministro da Economia é um zero à esquerda, não faz nada, não acontece nada na economia, né? Não tem uma medida, a gente parece estar num barco e o barco navegando de acordo com o que o vento está soprando, completamente à deriva. Não tem nenhum projeto de economia para o país, simplesmente deixa acontecer. Os preços sobem, a inflação está começando a pressionar e é o que é, deixa o que é. Por aí começa uma conversa de que o problema do ovo, que o ovo exportaram, que isso, cara, um assunto completamente irrelevante. E é isso, o Brasil continua assim. Porém, a gente começa a ganhar dinheiro já, né? Um ano já tá bom pra gente, né? Tá indo bem, vai melhorar. Isso o preço das ações. Por quê? Porque a gente precisa entender também que uma empresa, ela é um organismo, às vezes, de certa forma, até autônomo ao que o governo faz. Só não pode quebrar o país, mas mesmo na época da hiperinflação, eu não peguei, mas estudando eu fui atrás. Nós tivemos empresas que valorizaram absurdamente, acredite ou não. Na época da hiperinflação, tivemos empresas que valorizaram absurdamente. Então, mesmo em cenários muito ruins, as empresas elas continuam gerando caixa. Elas têm essa prerrogativa de continuar gerando caixa, entregando resultado. É isso? Beleza, vamos para as perguntas?